Paulo se associou com eles, e para que ele não fosse pesado naquele local, ele passou a fazer redes também naquela ocasião. E ali ele tinha o sustento e tinha a oportunidade de falar a Jesus em todos os momentos. Amém? Então, encare isso de uma maneira diferente. Todos os lugares que você vai, todos os lugares que você pisa, é uma oportunidade para falar do amor de Deus. Você não está à toa nesse mundo. Você não pisa no supermercado à toa, você não pisa no seu serviço à toa, você não anda na rua à toa. Eu não ando à toa por aí. Mas nós andamos com um propósito, nós temos uma missão de vida. Nós somos chamados para sermos reconciliadores de pessoas, para trazer essas pessoas de volta ao Senhor, para reconciliar elas. A Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória para o perdido, é a esperança da glória para o aflito, para o necessitado, para transformar de fato. E você pode ser a mão que o Senhor usa para ser o socorro bem presente na vida de alguém, para ser um norte. Compartilhar algo que aconteceu ontem, e para a gente pensar de fato que nós não estamos à toa. Ontem eu passei aqui na igreja para resolver algumas coisas durante o dia, e eu resolvi ir até o mercado para comprar um lanche. E eu estava ali no caixa, e de repente começou uma gritaria aqui dentro do mercado. E um prestador de serviço que estava descarregando o carro começou a passar mal, teve um ataque. Não sabemos se ele infartou, se ele teve uma convulsão, e ele caiu, bateu a cabeça e começou a se debater no chão e perdeu os sentidos. Eu estava ali no caixa naquele momento. E as pessoas entraram em desespero, não sabiam o que fazer, e chama médico, e chama ambulância, e tudo isso demora. Daí o Senhor falou para mim, vai lá, entra lá dentro do estoque, coloca as mãos sobre ele. E eu entrei naquele local e aquele rapaz voltou. Para a honra e glória do nome do Senhor. Mas quem nós temos sido no nosso dia a dia quando as situações se levantam? Quem nós somos quando a criação de Deus, quando as pessoas necessitam de nós? O que nós temos feito com os dons e talentos que o Senhor tem colocado nas nossas vidas? Queridos, desde lá de trás, eu não sei se você já teve a seguinte pergunta, qual que é a minha missão, ou qual que é o meu objetivo de vida? Outro dia eu escutei uma pessoa falando num aconselhamento, eu não pedi para nascer. E aquilo me doeu demais, porque eu fico imaginando o amor de Deus por todos nós, e as oportunidades de vida que o Senhor nos dá. Mas eu entendi aquela pessoa, talvez pelas amarguras da vida, pelos problemas que ela passou, talvez ela comece a questionar algumas coisas. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes nós levantamos questionamentos na nossa vida por causa dos problemas que nós estamos vivendo, por causa das situações que nós estamos vivendo. Mas Deus não é culpado por isso. Desde lá de trás, quando o Senhor proporcionou que o povo fosse libertado do Egito, por exemplo, depois de 430 anos de escravidão pela desobediência deles, o Senhor levantou um libertador e trouxe aquele povo, tirou aquele povo daquela terra e fez eles caminharem rumo à terra prometida. É fato que algumas coisas aconteceram no caminho pela desobediência e só alguns viram a terra prometida de fato, ok? Mas Deus, desde lá de trás, Ele sempre quis reconciliar a humanidade. Por quê? Porque Ele criou para ser filhos. Eu não sei se todos vocês têm filhos aqui, mas um pai ama escutar a voz dos seus filhos. Um pai ama ter relacionamento com seus filhos. Os filhos amam ter relacionamento com os pais. Isso tem sido roubado. O diabo tem tentado destruir as famílias, isso desde lá de trás, mas Deus sempre nos deu a oportunidade de sermos reconciliados com Ele. E a Bíblia diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos no reino espiritual. Amém? Quando o povo saiu lá do Egito, o povo não saiu com uma mão na frente e outra atrás, por mais que eles eram escravos. Quando eles saíram lá de trás do Egito, eles levaram o quê? Despojos. Eles levaram prata e ouro, para que a vida deles pudesse ser recomeçada. Quando eu e você aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, vem um pacote de capacitação sobre nós, de despojos. Nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, para que nós possamos viver da maneira digna do Evangelho e possamos desfrutar e colocar em prática os dons e talentos que o Senhor colocou nas nossas vidas. Talvez você não consiga entender algumas coisas, mas Deus tem muita expectativa em você. Você não está aqui só para pagar conta, para
pagar os boletos, para trabalhar, para ficar preocupado, para se cansar. Mas Deus espera mais. Deus espera que você seja de fato a conexão dele com pessoas. Que você seja a resposta dele para o perdido, para o aflito. Para que você seja de fato a mão do Redentor. Para que você seja de fato a mão que opera, a mão de Deus transformando a vida das pessoas. Mas quando nós perdemos esse foco, quando nós olhamos para o problema, nós deixamos de viver o que Deus tem para nós. Quando nós olhamos para os problemas, para as situações do nosso dia a dia, para as tribulações que se levantam, é fato. Eu brinco com algumas pessoas que tem um versículo na Bíblia que eu não gostaria que ele existisse. No mundo tereis aflições. Mas a segunda parte do versículo ela é linda. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E essa vitória que venceu o mundo, ela está em nós. Então tudo é possível ao que crê. Nós somos transformados nele, nós somos abençoados através dele, nós somos prósperos para abençoar pessoas. Junto com os dons e talentos que o Senhor colocou na sua vida, existem muitas coisas que pessoas do seu lado precisam, mas às vezes nós somos mesquinhos em identificar isso, ou em colocar em prática esses dons e talentos que o Senhor tem. Mas são através dos dons, dos talentos, das habilidades que o Senhor colocou na sua vida, que pessoas vão ser abençoadas. Deixa eu lembrar aqui mais ou menos da data. Quando que a gente mudou para cá, pastor? 2018. 2018, quando nós mudamos para cá, nós tínhamos uma necessidade, o pastor já comentou isso de púlpito algumas vezes, nós não tínhamos ar-condicionado nesse prédio. Eu não gosto de falar de coisas que eu vivi assim, mas eu acho que é importante e isso vai edificar muito a sua vida. E nós fizemos uma campanha, não sei quem lembra aqui, para comprar um ventilador, lembra? Nós fizemos uma campanha para comprar um ventilador gigante, ele está aí em cima ainda, embora esteja sem as pás hoje, porque a gente já tem ar-condicionado, ele vai ser retirado futuramente, mas nós fizemos isso. Na ocasião, quando nós compramos essa máquina, existia um valor alto para que pudesse ser trazido um técnico do Rio Grande do Sul para cá. E nós já tínhamos feito uma campanha, era com certeza possível, Deus nos supriria com certeza, se nós desejássemos trazer esse técnico, mas eu falei para o pastor na ocasião que eu pegaria a minha equipe de trabalho e colocaria essa máquina para cima. Aí eu acabei me informando como funcionava, fizemos o enrijecimento, colocamos a máquina, contamos com outras pessoas para nos ajudar, o pastor mesmo, o pastor Toninho, ficaram nos ajudando até meia-noite, 1h da manhã, seu pastor coloca a mão na massa, viu? Só te falando, queridos. E nós ficamos, e no outro dia aquela expectativa grande de fazer aquela máquina girar para que ela funcionasse. Mas por que eu estou falando isso? Porque até dentro da sua própria igreja, até dentro do seu próprio dia a dia, o Senhor te abençoa com as coisas que você dispõe a fazer. E eu fiz isso sem pretensão nenhuma, e tinha que validar a garantia do equipamento. Aí eu tirei as fotos, fiz os vídeos e enviei para essa empresa no Rio Grande do Sul, para que fosse validado. Eles viram a instalação e eles falaram, nossa, ficou boa essa instalação. Você pode passar para mim o contato de quem fez a estrutura? Quem reforçou? Eu falei assim, fui eu. Ele falou assim, quem instalou esse ventilador? Eu falei, fui eu. Eu falei, quem fez a elétrica? Eu falei, foi uma equipe nossa lá da igreja lá, que nós temos tudo. Ele falou assim, puxa vida, ficou muito bom. Ele falou assim, você não quer ter uma reunião comigo? Eu preciso de pessoas que façam essa instalação, façam intervenções metálicas, tudo. E eu fui absolutamente despretensioso naquela ocasião. E fiz a reunião com eles me passaram um serviço, uma máquina, daqui a pouco me passaram 2 máquinas, daqui a pouco me passaram 5, 10, 15, 18. Eu estou em Minas agora, queridos, instalando muitas máquinas, 47 máquinas no total, através de algo que eu fiz aqui, não para a honra e glória do meu nome, mas para a honra e glória do nome do Senhor, para que nós pudéssemos ter um conforto um pouco melhor naquela ocasião, e através disso o Senhor estabeleceu uma conexão de trabalho para que eu fosse abençoado hoje. Eu já fui abençoado através de várias situações, porém, em uma coisa totalmente despretensiosa. Nós não fazemos por interesse, nós fazemos para louvar o nome do Senhor, para honrar o local onde nós congregamos, para honrar a unção que nós recebemos. Nós fazemos por isso. E
eu acabei sendo abençoado através disso. E pessoas agora têm sido alcançadas através disso. Mas por que eu estou falando isso para você? Existem dons e talentos na sua vida que às vezes você menospreza. Existem habilidades que você tem que às vezes você menospreza, mas que podem ser usadas para a honra e glória do nome do Senhor e podem de repente ser o pequeno começo de uma grande conquista. A Bíblia fala para nós não desprezarmos o pequeno começo das grandes conquistas. Talvez nós olhamos para algumas situações, para uma oportunidade pequenininha, e nós de repente falamos, mas isso é besteira, é tão pequeno, vou fazer isso, vou estar com meus irmãos, tudo. Mas, de repente, no meio de uma situação como essa, você é encontrado, a tua fidelidade é encontrada. E você passa a desfrutar de coisas grandiosas. Você passa a desfrutar de coisas que o Senhor tem para a sua vida, e pessoas vão ser impactadas com isso também. Então esteja atento a isso. Esteja atento às oportunidades que o Senhor te dá, esteja atento às oportunidades que a sua igreja tem, de você estar abençoando, de você estar caminhando junto, de você estar lidando com pessoas. Dentro dessa caminhada, eu conheci pessoas que eu não imaginava que eu fosse conhecer. Não fui abençoado somente financeiramente, mas fui abençoado em conhecer pessoas que precisavam de fato conhecer a palavra de Deus, mas fui abençoado também por pessoas que me trouxeram conhecimento, que abençoaram a minha vida também. A Bíblia fala para que nós consideremos os outros superiores a nós mesmos. Para que nós não venhamos nos sentir superiores, mas que nós venhamos considerar os outros em alta estima. E com isso, as coisas passam a acontecer de uma maneira diferente e as conexões, elas passam a ser estabelecidas. Elas passam a ficar claras. Queridos, qual que é o dom e o talento que você tem? Para que Deus te constituiu? Você já pensou nisso? Ou você tem olhado só para o seu problema? Porque quando nós temos um problema e nós olhamos para ele, nós nos tornamos especialista nele. Nós nos tornamos especialista naquilo que nós pesquisamos, naquilo que nós pensamos demais. Talvez alguns, e isso é normal por causa da função de trabalho, pesquisem e se tornam os melhores naquilo que estão fazendo. E isso é necessário. Né? A Bíblia fala lá em Oséias 4:6 que o povo perece por falta de conhecimento. O povo na realidade foi destruído por falta de conhecimento. Então se você está dentro de uma área, você tem que pesquisar. Hoje nós temos muitos recursos, hoje nós temos muitas ferramentas disponíveis para que nós estejamos pesquisando e conhecendo. Somos indesculpáveis, já éramos indesculpáveis lá atrás, ok? Porque nós temos o Espírito Santo. E deixa eu falar uma coisa para você, você tem o Espírito Santo dentro de você. Dentro. E sabe o que é mais legal? Ele não tira folga. Nesse feriado ele estava dentro de você trabalhando. No próximo ele vai estar. Quando você se submete às direções do Espírito Santo, quando você pergunta para ele o que você precisa fazer, ele vai te orientar. Às vezes você pode não saber por onde começar, mas quando você se submete a ele, quando você pergunta para ele o que você precisa, ele vai te esclarecer. Ele vai te dar as direções corretas. E deixa eu ir um pouquinho mais além, queridos. Os seus dons e talentos, eles podem abençoar a vida de pessoa, abençoar a sua vida e trazer prosperidade para você e para outras pessoas, ok? Mas existe uma coisa que nós precisamos tomar um cuidado muito grande dentro das conexões que nós fazemos. Cuidado para não fechar as portas com as conexões, com os relacionamentos que você tem, com os relacionamentos que você tem a oportunidade de desfrutar. Do que eu estou falando? Queridos, às vezes pela nossa atitude, pelas nossas palavras, nós podemos fechar portas ou afastar pessoas. Nós temos que ter uma sabedoria muito grande. Você, como um servo de Deus, pensando que você não está à toa aqui e que a sua vida é para impactar a vida de pessoas, pessoas vão se aproximar de você, às vezes para ser o seu auxiliar de trabalho, às vezes para ser uma assessoria para você. E como que você pode afastar essas pessoas? Remunerando mal elas, ou não valorizando da maneira que deveriam. Nós somos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Ok? Você é próspero. Você foi abençoado para abençoar pessoas. Você é um canal. Você é um rio. Um rio, queridos, ele tem um fluxo contínuo de água. Só que o mais lindo do rio é que as margens dele sempre florescem. As margens dele são sempre as mais abençoadas, são sempre as que são irrigadas, e as vitaminas vão passando ali, os nutrientes vão caminhando, e as margens dele, o leito dele é o que mais recebe. Mas todo o fluxo dele recebe dessas bênçãos.
E nós, como abençoadores, temos que ter um cuidado muito grande, como pessoas que têm que desenvolver conexão, relacionamento com as pessoas, em fechar portas. Às vezes, as pessoas estão preocupadas em apenas ganhar. Às vezes as pessoas estão preocupadas em apenas tirar o próprio lucro. Mas deixa eu falar para você, Deus não te fez avarento. Ele não te fez mesquinho. Mas Ele te fez para ser um abençoador. Valorize as pessoas que trabalham contigo. Você gostaria de ser menosprezado naquilo que você faz? Você gostaria de ser subestimado naquilo que você faz? Eu sei que existe um pequeno começo. Eu sei que nós não vamos começar lá em cima em tudo. Tudo tem um processo, cada etapa tem um processo. Não estou dizendo que você tem que começar e exigir lá em cima. Você tem que ter sabedoria também. Mas você que é um abençoador, você que tem alguém na sua casa trabalhando, que você tem alguém na sua empresa, valorize. Procure entender o que o mercado está pedindo. Seja um abençoador de pessoas. Eu tenho um costume, quem me conhece sabe disso, quem convive comigo, eu brinco, eu negocio, mas eu tenho um limite para negociar. Eu brinco, às vezes faço um quebra-gelo, alguma coisa, mas eu fico constrangido de pedir desconto excessivamente, porque eu acredito que cada um tem o seu preço, cada um tem o seu pacote. Cada um tem as suas habilidades, cada um estudou e pesquisou para o que tem. E às vezes eu chego em algumas situações, por exemplo, na pousada que eu estou hospedado, eu fui fechar as contas lá na primeira quinzena, e o rapaz me apresentou a conta da pousada, e eu olhei ali tudo direitinho, e eu olhei para ele e falei assim, meu amigo, tem alguma coisa errada aqui. Eu falei, você não sabe calcular. Eu falei assim, você se equivocou aqui. Ele ficou branco na hora, estava ele e a filha dele. Eu falei assim, com o que você está me cobrando aqui? Eu falei, você não paga o que você está oferecendo para nós. Ele, o quê? Eu falei assim, é verdade. Eu falei, esse valor que você está me cobrando, ele deveria ser um pouco mais alto, porque o mercado está assim. Eu falei, eu estava olhando os hotéis da região, eu vou gastar tanto nesses hotéis, então eu tenho uma verba garantida para gastar em hospedagem de tanto. O que eu puder economizar, para mim é bom, mas eu não posso te pagar o que você está me pedindo, porque você está me oferecendo bastante. Você está me oferecendo uma qualidade muito grande. E aí ele começou a chorar. E foi nessa atitude que o amor de Deus tocou ele. Foi a partir desse momento que ele mudou a tratativa comigo. E ele começou a ir para a igreja com a gente. E ali ele se reconciliou. Mas nós não somos aproveitadores. Se você percebe que alguma coisa está injusta, você tem que corrigir, queridos. O reino de Deus, ele não é comida e nem bebida, ou seja, não é só as coisas físicas que nós vemos, mas ele é justiça, paz e alegria. Você tem que avaliar se essa situação é justa. Não é justa para você que você está economizando, é justa para todo mundo? É justa para quem está recebendo, para quem está pagando? Existe um meio termo coerente? Porque se você está pesquisando a respeito de algo e esse algo está caro, simplesmente procure outra coisa. Procure algo que cabe dentro do seu bolso. Você não vai pagar algo absurdo, é fato. Você é guiado por justiça, paz e alegria. Existe um termômetro. Tem que ser justo, tem que ter paz no seu coração e tem que sentir alegria. Se algo arranha dentro de você, se algo incomoda na hora de você fazer uma negociação, se você vai fechar um negócio com alguém e você começa a sentir um incômodo muito grande, não feche. É o Espírito Santo falando com você. Porque se você avança dentro disso, você vai passar a ter problemas e você vai estragar o que o Espírito Santo quer fazer na vida dessa pessoa. O que Deus tem como plano na vida dessa pessoa, usando a sua vida para impactar. Aí nós passamos a ter problemas. Então, nós temos que ter esse discernimento, para que nós não venhamos ser roubados e nem roubar as pessoas nesse tipo de situações. Amém? Então, não se esqueça, você é um abençoador de pessoas. E as pessoas, elas têm a expectativa em Deus da manifestação dos filhos de Deus, dos quais nós somos eles, dos quais eu e você não andamos à toa por aí e temos que dar o nosso testemunho. Amém? Queridos, uma outra coisa muito importante que eu coloquei aqui na minha ministração, deixa eu só abrir aqui para vocês. Existe um versículo que fala que o Senhor é socorro bem presente para o aflito, para o desamparado, para o doente, e Ele age através da manifestação da vida de pessoas. Quando nós nos envolvemos com pessoas, nós temos que ter discernimento
e sabedoria para entendermos o que o Senhor quer comunicar a elas. Às vezes, nós nos relacionamos com as pessoas e nós escutamos o que elas têm para dizer, e nós às vezes nos antecipamos a algumas situações. Mas existe uma sabedoria de Deus que vai te dar uma direção clara com relação ao que você tem que tratar com essas pessoas, com relação ao que você precisa trabalhar com essas pessoas. Volto a dizer, nós somos guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de você e ele vai testificar no seu coração, na sua mente, aquilo que você precisa trabalhar. E nós precisamos estar atentos a isso também, para que nós não venhamos ser roubados e as pessoas não venham ser roubadas também. Quando eu falo de dons e talentos, quando eu falo de conexões, queridos, Deus estabeleceu para nós conexões divinas, ok? Nós temos conexões divinas na igreja, nas pessoas que nós trabalhamos. Existem pessoas que elas são mais chegadas que irmãos, que nós vamos desenvolver relacionamentos, habilidades, onde nós vamos ter segurança para compartilharmos as coisas, que nós vamos ter segurança para desabafarmos, para buscarmos conselhos. Isso é muito importante. Talvez você olhe para as pessoas hoje e para alguém que está do seu lado e você não tenha relacionamento com essas pessoas ainda. Mas quando nós temos a oportunidade de nos relacionarmos, nos envolvermos como igreja, avançarmos como igreja, como relacionamento, nós passamos a descobrir em pessoas amizades muito seguras. Passamos a descobrir portos seguros, rochas de fato enviadas pelo Senhor, para que nós possamos nos apoiar e possamos ser guiados de fato, pessoas que nos orientam, que estão guiadas pelo Espírito Santo, que nos ajudam a crescer, pessoas que nós podemos pedir ajuda, que nós podemos pedir auxílio para nós estarmos orando, e o Senhor vai colocar essas pessoas. Quando Ele fala que existem amigos mais chegados que irmãos, Ele está falando absolutamente disso. Às vezes nós não podemos nem compartilhar algumas coisas dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria parentela na realidade, mas às vezes na igreja, às vezes não, é comum na igreja o Senhor levantar pessoas para que você desenvolva esses relacionamentos e passe a ter relacionamentos melhores. Amém? Vamos lá, vamos avançar aqui. Essa semana eu estava viajando e eu vi uma situação muito interessante. Uma situação que me chamou muito a atenção. E eu vi ali uma atitude da parte de Deus ali para comigo, me dando um testemunho muito grande e falando a respeito da habilidade das pessoas. E naquele momento o Senhor começou a ministrar no meu coração com relação a trabalho, com relação ao que nós fazemos com aquilo que o Senhor tem nos dado. Eu estava viajando e eu cheguei na praia, eu fui estacionar, e quando eu fui estacionar o carro, um carro na minha frente, ele acabou ocupando aquela vaga que eu queria. E era um carro de luxo, um carro bem notório, não preciso falar o nome do carro aqui para não fazer propaganda na internet, e aquele carro me chamou a atenção quando estacionou. Quando eu parei atrás, que eu peguei a vaga de trás, uma pessoa desceu simplesmente daquele carro com uma roupa de praia, de vendedor ambulante, pegou uma caixa de isopor, colocou no ombro e uma plaquinha escrito os doces que vendia. E eu fiquei surpreso. Se eu falasse o carro aqui, vocês iam se surpreender com o veículo que eu falei, que eu falaria aqui, não vou estar mencionando. Mas eu fiquei muito feliz, na hora eu quase chorei quando eu vi aquilo ali. Porque às vezes a gente fica pensando e buscando oportunidades muito grandes. Às vezes a gente fica esperando começar lá por cima. Mas às vezes o Senhor colocou um dom e um talento na sua vida que você não valoriza tanto. E aquela mulher vendia apenas doces. Para alguns, só doces. Para ela, os doces. E dava para ver nas conquistas dela, ali do veículo, no caso, que ela se empenhou em ser a melhor pessoa, a melhor vendedora daquilo ali que ela fazia. Você pode ser o melhor naquilo que você escolheu fazer. Você tem dons e talentos, tem habilidades que o Senhor te deu para serem desenvolvidas e para serem colocadas em prática. E você pode procurar a direção do Espírito Santo para que isso aconteça. Para você ter as estratégias certas para valorizar isso.
Às vezes, queridos, ainda dentro do nosso cenário de sermos abençoadores ou de perecermos por falta de conhecimento, às vezes nós estamos em uma posição onde nós queremos fazer tudo dentro do nosso serviço. Queremos cobrar o escanteio, queremos cabecear, ser o goleiro, queremos fazer todas as funções. Queremos ser o comercial, o financeiro, queremos ser o que executa, e nós passamos a atropelar os processos ou a não desenvolver da maneira que nós deveríamos desenvolver. Mas deixa eu falar uma coisa para você, você é tão abençoado e você é tão próspero que você tem condições de avançar pagando assessorias. Por vezes você pode pensar assim, poxa, eu precisava divulgar na internet tal coisa, precisava divulgar o meu trabalho, precisava. E às vezes tem pessoas do seu lado, ou até pessoas que são do cenário comercial, externos até da igreja, e você poderia estar chamando essas pessoas para dar uma assessoria a você, para alavancar o seu negócio. Mas às vezes nós ficamos restritos, nós queremos fazer tudo, nós queremos ser o comprador. Existem fases para tudo, é fato. Existem fases em que nós vamos ter que fazer tudo isso. Nós vamos cobrar o escanteio, onde nós vamos ter que cabecear, vamos ter que ser o goleiro, vamos ter que comemorar, vamos ter que chorar quando não faz o gol. Existem fases, ok? Mas existem fases também onde você já está plenamente orientado e capacitado a avançar em cenários melhores. E o Senhor espera de fato que nós avancemos. Se você não entender isso, se você não colocar em prática a ajuda de pessoas, chamar pessoas para perto de você, não valorizar pessoas, valorizar o serviço de pessoas, você vai ficar sobrecarregado. Você não vai conseguir fluir. Já sentiu aquele peso onde você está desanimado e você não sabe o que fazer? Você está no meio de um serviço que é até bom, no meio de uma ação que é até boa, mas você se sente sobrecarregado? Você não consegue pensar, a sua cabeça começa a ficar lerdo, e a hora que você olha no final do dia, você não desenvolveu nada? Já teve essa sensação? Isso é uma sensação de desconforto muito grande, queridos, onde está apontando para um limite. Está apontando para uma fase que você precisa avançar, onde você precisa de pessoas, de conexões para alavancar aquilo que você está fazendo. Por vezes, nós perdemos esse foco e acabamos ficando sobrecarregados em tudo que nós estamos fazendo. Mas não é desejo do Senhor que você seja sobrecarregado. Não é desejo do Senhor que você acorde de manhã e durma exausto e não tenha ganhado o suficiente, não tenha sido abençoado o suficiente, não tenha abençoado a vida de pessoas suficientemente até o ponto de você se sentir satisfeito. A Bíblia fala de nós remirmos o tempo. A Bíblia fala de nós sermos sábios. A Bíblia fala de remir o tempo, e remir o tempo é você ser um bom administrador do seu tempo. Remir o tempo é simplesmente saber fazer da melhor maneira. É saber ter estratégias. Você não precisa se matar de trabalhar, queridos. Você precisa de estratégias para viver de uma maneira lógica e tendo qualidade de vida. Você precisa ter ferramentas e habilidades necessárias para avançar e ter tempo no seu final de dia para você desfrutar de um devocional com seus filhos. Você ter tempo para ter um tempo de qualidade com a sua esposa. Mas o que tem muito acontecido na vida dos filhos de Deus e nas pessoas em geral é que elas chegam em casa no final do dia, elas não têm tempo mais para nada. Querem chegar em casa apenas e se jogar no sofá ou na cama e apenas descansarem. Isso é lícito de fato. Mas o Senhor tem mais para você. A sua vida ela é muito mais do que isso. Porque se você for roubado pelo seu serviço, se você for roubado pelas coisas que são até listas, você não vai conseguir crescer, você não vai conseguir desenvolver, você não vai desenvolver habilidades, você não vai ter tempo para se relacionar com pessoas, você não vai ter tempo para abençoar pessoas. E nós somos chamados, queridos, para cuidar primeiramente das coisas do Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Queridos, eu falei de problemas agora há pouco. Quando você tem um problema e você foca nele, parece que mais é sugado de você. O tempo todo. Mas quando você tem um problema e você vai para Deus, e você dobra os seus joelhos, você começa a orar em línguas, você começa a ler a palavra de Deus, esclarecimento começa a chegar para você. Clareza começa a chegar para você. Já viu um copo de água suja? Quando você coloca água, ele vai clareando. Quando você vai lendo a palavra de Deus, ele vai clareando.
Ele vai mudando as circunstâncias. Fala, mas como isso acontece? É a palavra de Deus, queridos. Ela traz transformação nas nossas vidas. Ela traz mudança nas nossas vidas. Mas nós, por vezes, ficamos exaustos com o nosso dia a dia. Porque nós temos lutado e dado murro em ponta de faca, tentando apenas resolver os problemas. E não temos tempo de desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Não temos tempo de ter relacionamento com Ele. A maior conexão que você deve desenvolver na sua vida é com Deus. A maior dependência que você deve desenvolver na vida é com Deus. O maior desafio que nós temos é a administração do nosso tempo e equacionar isso de uma maneira que nós não sejamos roubados. Mas é o que tem acontecido. Quanto tempo nós temos investido nas redes sociais? Quanto tempo nós temos ficado perdidos em coisas que não agradam ao Senhor? E não estou nem falando de coisa errada, querido. Se tem coisa errada, você se corrige com Deus. Mas o fato é que o diabo ele não está tendo nem tanto trabalho em afundar a vida das pessoas. Porque as pessoas mesmo estão se afundando. Elas estão deixando de valorizar aquilo que era para ser valorizado. Elas estão deixando de ter relacionamento com Deus e ter relacionamento com o celular, com as redes sociais. Nós de fato usamos, nós de fato dependemos dessas ferramentas hoje, elas são necessárias pelo cenário que nós trabalhamos, não tem como não usar, mas a cada dia mais você vai ter que ter sabedoria para você avançar de uma maneira sábia. O sábio discerne o tempo e o modo de todas as coisas. Nós somos escravos, queridos, daquilo que nos vence. O que tem te vencido? O que tem roubado o seu tempo? O que tem tirado a sua paz? Talvez você olhe para a sua vida e você veja, por exemplo, que você não avançou da maneira que você deveria ter avançado. Talvez você olhe para a sua vida hoje e você fale, puxa, eu poderia estar além disso, mas eu estou aquém, eu estou para trás. E o que você tem feito para mudar? Existem coisas que nós temos que fazer naturalmente para que as coisas aconteçam. Nós oramos, nós pedimos a misericórdia de Deus e ela de fato existe, as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, amém? Só que existem coisas que são os nossos passos que precisam ser dados. Existem coisas que nós precisamos fazer. Quando Deus disse para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, existia uma bênção para Abraão, amém? Existia. Só que a parte de sair da terra e da parentela e caminhar até a terra era de quem? Quem é que tinha que multiplicar a descendência? Não foi Deus que colocou um monte de filho ali para ele, ali para criar, não, mas teve toda uma história, teve erros no meio do percurso, é fato, teve atitudes que foram erradas, teve consequências no meio disso. Nós temos ações que nós precisamos desenvolver. Mas o que nós temos feito com o tempo que o Senhor tem nos dado? O que nós temos feito com as habilidades que o Senhor tem nos dado? Temos usado para justificar os nossos erros apenas? Porque tem pessoas, queridos, isso foi uma nota do Espírito Santo, que tem simplesmente esperado o dia acabar para não resolver as coisas. Esperando simplesmente o fim de mais um dia, porque está com uma insatisfação de vida tão grande, porque não tem atitude. Ei, acorda. Tem coisas que precisam ser feitas e que você precisa fazer. O que você precisa fazer, ninguém vai fazer por causa de você. Ninguém vai sair para procurar serviço no seu lugar. Ninguém vai buscar conhecimento por você. Se achar coitado, não vai ajudar nada. Mudar a condição do teu corpo depende de você. Não depende de oração. A oração, ela te fortalece, ela te dá as direções certas, mas existem atitudes que você precisa tomar. E dentro disso, quando você ora, o Senhor estabelece conexões. Ele coloca pessoas do seu lado para que te incentivem. Mas você fala, não vou fazer agora não. Irmão, tem uma área boa aí estourando no mercado. Uma tendência de mercado. Não. Deus vai me dar a direção. Às vezes Deus está falando através de uma conexão que está do seu lado, queridos. Deus está usando o irmãozinho do seu lado para falar com você e você não está entendendo. Você não está escutando a voz dele. Existe uma historinha que fala que uma pessoa estava num dilúvio, numa enchente. Estava ali
segurando num pedaço de madeira, quase se afogando. Aí passa um barco, fala: vem para cá, não, Deus vai me salvar. E fica lá. Passa daqui a pouco um barco maior: vem para cá, eu vou te ajudar. Não, Deus vai me salvar. Passa um helicóptero, joga uma corda com uma boia, fala: segura aí que eu vou te puxar. Não, Deus vai me salvar. Quantas vezes o Senhor enviou pessoas para te ajudar e você não aceitou a ajuda dele? Ou quantas vezes você era para ter sido esse socorro na vida de pessoas e você negligenciou isso também? Porque nós prestaremos contas do que nós fizemos e do que nós não fizemos. Eu não estou aqui para condenar você, mas eu estou aqui para dizer que a vida é muito mais do que nós temos vivido, queridos. Viver com Deus é maravilhoso. Desfrutar das promessas que Ele tem para nós é maravilhoso. Talvez você fale: mas eu não estou vivendo o melhor. No mundo nós vamos passar por dificuldades, queridos, isso é fato. Mas nele nós temos a vitória. A tempestade, ela pode vir. O choro, ele pode durar uma noite. Mas a Bíblia diz que a alegria, ela vem pela manhã. Que Ele nos ampara em todo o tempo. Mas o que nós temos feito com tudo isso? Quem nós temos sido dentro desse cenário? Os mesquinhos? Os avarentos? Ou nós temos entendido o papel que nós temos? Eu te desafio, queridos, amanhã, ou a hora que você sair daqui, se você passar no posto de gasolina, se você for pegar um ônibus, a agir de uma maneira diferente, a estufar o seu peito e a entender que Cristo em você é a esperança da glória, que Cristo em você é a resposta para alguém que pode estar no último suspiro. Pastor Toninho gosta de falar bastante sobre o fim dos tempos, e eu gosto muito de escutar quando ele fala. A volta do Senhor está prestes a acontecer, é fato. Nós não sabemos o dia nem a hora. Mas para muita gente, essa volta tem acontecido diariamente. Pessoas têm morrido. Pessoas têm partido dessa vida. Quantas pessoas nós temos cruzado no nosso dia a dia? Nós temos sido a resposta do Senhor para quantas pessoas? Para quantas pessoas você falou do amor de Deus ultimamente? Para quantas pessoas você tem ministrado, você tem sido a mão de Deus, o socorro bem presente? Ou você tem olhado só para a sua vida? Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Sabe qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? Talvez você tenha pensado aqui que foi a prostituição, né? Não, isso foi só uma consequência. O pecado de Sodoma e Gomorra, que está lá em Gênesis, foi simplesmente o apego excessivo à propriedade, ao que eles tinham. Você pode ler lá. Eles tinham tanta coisa, eles eram tão prósperos, que eles se afastaram tanto de Deus por causa da prosperidade deles, que eles passaram a viver tudo que era ilícito. E a questão da sexualidade, da homossexualidade, da promiscuidade, foi apenas um detalhe. Foi apenas uma escalada em vista de tudo que eles tinham feito. Não é a ausência de dinheiro ou de condições que pode te afundar, mas ter também e não administrar da maneira correta, ou amar mais as coisas do que a Deus, também pode te afastar das pessoas e te afastar de Deus. O que você tem feito com os recursos que o Senhor tem te dado? Desfrutado simplesmente em deleites e prazeres? Ou tem sido um canal de bênção para abençoar a vida de pessoas? Porque a partir do momento que você planta, que você abençoa a vida de pessoas, mais chega até você. Isso é uma lei da semeadura, queridos. Funciona para justo e para ímpio. O que nós plantarmos, certamente colheremos. Em todas as nossas atitudes. Estou usando a parte financeira porque é uma oportunidade de falar sobre isso. Mas o que você tem investido? Aonde você tem investido e como você tem investido? O que você tem valorizado
O que você tem dado mais valor? Para as coisas ou para as pessoas? Para o que Deus colocou na sua mão ou para as pessoas que Deus tem colocado no seu caminho? Você é mais do que você tem vivido. Você pode desenvolver uma conduta melhor, queridos. Você pode ser esse socorro bem presente do Senhor na vida de pessoas. Você pode ser essa ferramenta para abençoar a vida de pessoas. Para olhar para a pessoa que está do seu lado e ser a conexão, a ponte que ela precisa para chegar em um local melhor. Você pode ser esse ombro. Deus age através de pessoas. Eu fui alcançado através de pessoas, por Deus através de pessoas. Você tem sido tocado, chegou até aqui porque pessoas se levantaram e impactaram a sua vida. Alguma coisa você viu em pessoas, porque Deus não desceu pessoalmente e foi falar com você, eu tenho certeza disso. Ele vai voltar um dia, Jesus volta. Mas não foi Ele que você encontrou fisicamente, foram pessoas guiadas por Ele. Mas você está pronto para ser essas pessoas? Está pronto para ser essa diferença? Queria te convidar a ficar em pé, queridos. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça nesse momento. E você refletisse como você está. Quantas pessoas você tem alcançado, as oportunidades que você tem tido, se você tem aproveitado elas ou não. Se você tem olhado apenas para as conquistas, ou tem se preocupado apenas com o que você tem que comer e beber. Eu gostaria que você pensasse nisso nesse momento. Quantas pessoas chegaram a Jesus através da sua vida, do teu testemunho? O que o teu testemunho tem dito para essas pessoas? Você está disposto a ser esse socorro bem presente? A ser de fato Jesus na vida das pessoas? A deixar que a esperança da glória que atua na sua vida impacte a vida de pessoas? Pai, muito obrigado, Senhor, porque eu estou diante de um grande exército, Senhor. Eu estou diante de homens e mulheres que foram escolhidos entre os melhores, Senhor. Que foram tirados de trás das malhadas, que foram, aleluia, amados por Ti, Senhor. Obrigado, Pai, porque eles têm a oportunidade hoje de ter essa reflexão, de serem tocados pelo Teu Espírito Santo, de serem despertados, Senhor, para ter atitudes melhores, Senhor, para terem maior êxito na caminhada, Pai, tanto fisicamente como espiritualmente, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque eu estou diante de homens e mulheres, meu Pai, que não se prostram, Senhor, diante das dificuldades, Pai, das adversidades, mas que tem em Ti, Senhor, aleluia, a convicção e a esperança, Senhor, de dias melhores. Obrigado, Pai, por condição, por habilidades, obrigado por dons e talentos sendo despertados na vida deles, Senhor. Obrigado, Senhor, por um ativar do Teu Espírito Santo na vida dos Teus filhos, para que eles venham de fato desenvolver o papel que o Senhor tem para eles, Pai. Eles venham entender, Senhor, que a vida é muito mais do que eles têm vivido. A vida é muito mais do que simplesmente o que nós temos visto. Obrigado, Pai, porque esse grande exército, Senhor, fará a diferença, Senhor, onde quer que esteja, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por essa capacitação, Pai, obrigado por essa motivação, por esse ânimo na vida dos meus irmãos. Aleluia. Te dou graça, Senhor, pelo crescimento de cada um, Pai. Te dou graça, Senhor, pelo avançar, meu Pai, pelo frutificar, meu Pai, desses dons e talentos, pelo frutificar dessas habilidades, pela sabedoria, Senhor, vinda dos céus, para que eles venham viver de uma maneira diferente, com consciência de quem eles são em Ti, Pai, e da expectativa que existe a respeito deles. Obrigado. Obrigado por nos chamar de filhos. Obrigado por nos ter adotado. Obrigado por ter derramado as Tuas bênçãos sobre nós.
Obrigado por ter enviado o teu Filho naquela cruz, Senhor, por todos nós. Não éramos merecedores, Pai, mas nós entendemos aqui, Senhor, aleluia, que o Senhor fez isso por amor, Pai. Nós nos alegramos em Ti. Nós te agradecemos, Senhor, e colocamos as nossas vidas ao teu dispor, para que outras vidas sejam alcançadas, Pai, para que o nosso propósito de vida, meu Pai, seja de fato cumprido, em reconciliar pessoas, meu Pai, em ser luz nesse mundo de trevas, em ser sal, Pai, para uma geração, meu Pai, que está insípida, precisando da Tua palavra. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Aleluia. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, se você quer se reconciliar com o Senhor, eu gostaria de te chamar à frente, queridos. Você não é uma obra do acaso. Você não foi criado aleatoriamente. Deus te ama. Deus tem expectativa na sua vida e Ele quer transformar a sua vida. Se você andou afastado dos caminhos do Senhor, ou se você nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, essa é a oportunidade que você tem de fazer isso essa noite e de mudar a sua história. Se você está sem sentido de vida e deseja que Deus direcione a sua vida, gostaria de te convidar para vir à frente. Se existe alguém, vem aqui à frente que nós vamos orar por você. Nós queremos te dar um abraço e te ajudar nessa nova caminhada. Se existe alguém, pode vir.